Pronto, gravando agora aqui, aí nós vamos falar de matemática básica, tá? A primeira coisa que é legal a gente falar é de adição de inteiros, né? Vou ver se eu apago essa aqui, pronto. Vocês estão vendo um GeoGebra bem tortinho aí? Ah, eu tô fazendo isso, Cleiton. Tô preparando, né? Mas tem que ser devagar. A ideia é. Conteúdo para o Enem vocês têm, né? Eu dou o conteúdo todo. Ó, a ideia básica para falar de soma de inteiros, eu sempre fico pensando sobre isso. Ah, lembrando do Vector. Gabriel, foi você que me mandou aquele meme do Vector, né? O professor mandou desenhar o Vector. Meu Deus do céu. Que ruim, mas que bom. E aí é um vetor mesmo, tá? É por que eu botei esse vetor aí? Eu vou até ver se eu mudo a cor dele um pouco aqui. Esse aqui é o GeoGebra antigo, eu deveria ter colocado o GeoGebra novo, mas já era. Vamos colocar um vetor vermelho aqui. E esse vetor, eu quero que vocês vejam se conseguem perceber que o tamanho dele é 4. Ó, que ele sai do zero aqui, ó, e ele anda para a direita, tamanho 4, tá? Vocês conseguem ver isso? E aqui, é claro, como é o GeoGebra, eu consigo ajustar ele, ó. Vem para tamanho 5, vem para tamanho 6. A imagem tá péssima, é? Deixa eu ver aqui. Não, ela tá achatada. Aqui para mim ela tá achatada, não tá desfocada. Achatada vai estar, porque eu estiquei a tela para ela caber bonitinho. Ela encher a tela toda. Eu acho mais bonitinho assim. Mas ela tá achatadona. Bem achatada. Mas o importante é que vocês vejam que aqui é 2, ó, aqui é 4, 6. E eu posso mudar o tamanho. E eu posso mudar o tamanho desse vetor. Posso ir até para 8 se eu quiser, e posso até ir para trás. E aí já começa a entender uma coisa que acontece aqui. Você, Hein, Ellen? Eu sempre falo para ver a aula com o celular na posição horizontal, hein? Deita o celular que você consegue me ver. Geralmente o problema é esse. Geralmente, né? Se você estiver me vendo no celular, deita ele, que é o jeito certo. Gente, por que eu botei esse vetor aí? Eu tenho. Porque assim, quando a gente começa a ver números inteiros, que é provavelmente no sétimo ano de vocês, é no sétimo ou no sexto ano, acho que é no sétimo, é aí que começa a primeira trava, né, na matemática. Você estava somando, estava multiplicando, feliz, tranquilo. Você estava até fazendo divisão com duas casas divisão com números de um dígito, divisão com números de dois dígitos e tal. Aí quando você chega no sétimo ano, você começa a aprender os números inteiros, né? Você começa a aprender que dá para botar um sinal negativo nas costas do número e isso dá uma bugada na mente de vocês. É a primeira trava que vocês recebem quando estão estudando matemática na escola. Eu penso em vários motivos para isso acontecer, e eu chego à conclusão que o principal dos motivos é que a galera, quando começa sétimo ano, para mim já estava ruim. Agora para de sofrer por antecipação. Oi, Ellen. Que chato, cara. Eu não sei o que você está fazendo aí. Eu não sei se é você no celular, você no computador. Qualquer coisa eu vou pro outro canto aqui, ó. Vem pra cá, ó. Ô, gente, então era para você estar me vendo. Tá fixa a apresentação. Era para você estar me vendo. Bom, qualquer coisa vai ouvindo minha voz me ver não é o mais importante, não. É ver a apresentação aqui.
Eu estava falando o seguinte, que a primeira trava que vocês recebem quando vão estudar matemática é quando chega no sétimo ano por causa do número negativo, tá? Eu penso em vários motivos para isso acontecer e eu acredito que o principal deles é que quando vocês chegam lá, vocês começam a aprender. Putz, cara, pô, Yellen, cara, eu não sei o que fazer para te ajudar. Pessoal, vocês estão vendo aí a apresentação? Vai ficar gravado, vai ficar gravado, vai ficar gravado. Aliás, já tem uns 10 minutos da gente gravando aqui já. Ah, beleza, eu vou publicar então ele depois. Isso, fixa a minha apresentação. Clica lá na taxinha do lado do meu nome que vocês vão ver vão fixar a minha janela. Voltando à história toda. É, a minha, o que eu acredito que é um dos problemas para vocês entenderem o que está acontecendo quando vocês aprendem números inteiros é que o ensino de matemática no ensino fundamental, na área fundamental, na parte fundamental da escola, é, ele é muito voltado para a questão da regra. O cara te explica a regra, mas ele não te dá uma sequência lógica de pensamentos que faz com que você entenda a regra. Né? Ele dá a regra para você e fala, ó, a regra é essa e dane-se, né? E você tem que decorar aquela regra e viver com aquela regra. Não estou dizendo que isso é ruim, mas como vocês já estão no ensino médio, acho que já é uma hora, talvez, da gente começar a explicar alguns detalhes de por que determinadas regras fazem sentido, tá? Eu vou começar com aquela regra primeira de todas, que é a questão do somar números inteiros. A primeira coisa que você confunde são as regras para fazer adição de números inteiros e para fazer multiplicação de números inteiros. A priori, então, eu vou te explicar o que é um sinal negativo dentro de um contexto e vou te explicar a regra de adição de números inteiros. Vamos lá. Um sinal de negativo nada mais é do que introduzir um número dentro de um contexto, pelo menos quando você vê isso no ensino fundamental. Como assim, Mororó? É simples. Quando você está no ensino fundamental antes do sétimo ano, você só está vendo números naturais. E números naturais estão associados à contagem, então eles servem para contar. Eles estão dentro desse contexto da contagem. Agora, quando você vai para o sétimo ano e o cara introduz o número negativo, é porque, na verdade, ele está querendo, colocar números dentro de contextos. E de contextos que tenham posições opostas. Eles sempre dão o péssimo exemplo do dinheiro. Estou mentindo? Estou mentindo se eu disser aqui que alguém já ouviu os professores explicando com dinheiro a questão do sinal negativo. Vocês já viram isso antes? Ah, o cara está explicando a soma. Ah, mais 7 menos 5, então você tinha R$ 7 e agora está devendo R$ 5. Já ouviram isso antes? Tem um problemão de dar exemplo de dinheiro, que é o seguinte: o problema do dinheiro é que quando você está no sétimo ano, em geral você não entende muito sobre o dinheiro. Você não entende o que é estar devendo propriamente dito. Você deve para o seu pai, para sua mãe. Se o seu pai quiser te ensinar um pouco de administração financeira, né? Pois é, mas esse exemplo é ruim, Biel. Bem, eu pelo menos acho. Porque quando você está no sétimo ano, você não tem ideia do que é dever para um banco, por exemplo. Você não tem conta no banco para entender o que é um saldo negativo. Talvez hoje em dia nem você tenha ainda. Alguns já podem ter, outros não, né? Mas agora a ideia do dinheiro está mais fixa na cabeça de vocês. Então, se a gente fosse começar a explicar no ensino médio números inteiros, o exemplo do dinheiro acho que funcionaria melhor. Pois é, não, então, se você tiver conta, aí às vezes tem, às vezes não tem e tal. Então, no ensino médio, talvez caberia o exemplo do dinheiro. Agora, lá na tenra infância, lá no sétimo ano, é mais complicado, assim. A criança não tem a ideia muito boa de dinheiro, de dever dinheiro. Então, assim, eu gosto Mas o que tem que ficar claro para vocês é que o número negativo, ele tá ali para fazer um papel de antagonista dentro de um contexto.
as pessoas sempre escolhem lucro e dívida, né? E representam a dívida com um sinal negativo. Não faz sentido o dinheiro. Mas o que as pessoas querem passar é essa balança, né? É esse peso de enquanto um representa uma ponta da história, o outro, o negativo, representa uma outra ponta da história, né? E a ideia é essa. Se eu estivesse dando aula no sétimo ano, verdade, um dia desse fui tentar ensinar isso para minha irmã e até conversando com ela é difícil ensinar isso. E olha que ela já. Pois é, a criança ela tem a ideia de comprar, talvez ela tenha até a ideia de valor, tipo, se uma balinha custa 5 centavos, então 3 balinhas custam 15 centavos. Ela tem essa ideia. Mas a ideia de dever dinheiro é muito complicada para uma criança entender. Se eu estivesse dando aula no sétimo ano, eu, ao invés de falar do exemplo do dinheiro, eu falaria do exemplo da temperatura, que é o exemplo que eu vou falar com vocês agora. Os sinais positivo e negativo, nesse caso, eles estão aí com o mesmo propósito do dinheiro, só que agora é um contexto que a criança entende, né? Os sinais positivos, eles vão estar colocados dentro de uma ideia de quente, né? Quanto maior for o número e o sinal for positivo, mais quente é a sensação, mais associado ao calor, né? Sentir calor você tem que ter. Agora, quanto maior for o número acompanhado de um sinal negativo, o sinal negativo agora tem que estar associado à ideia de frio. Assim, quente e frio. Isso é um exemplo bom para dar na escola, né? Positivos associados à temperatura quente e negativos associados à temperatura fria. Então aí o negativo agora ganha um sentido para você, né? É o cara que está do outro lado na história. Um outro exemplo bom de dar é bom, aqui a gente não tem muito isso, mas se a gente vai para as capitais e tal, a gente tem prédios, né? E em algumas construções, a parte da garagem do prédio é para debaixo do solo, né? Por exemplo, na Casa Branca você tem, se eu não me engano, 2 andares para o subsolo. Enfim, várias situações. Aí você poderia então associar o positivo aos andares que você consegue ver, né? E o negativo você consegue associar aos andares que você não consegue ver. Então, mais uma vez, os valores positivos estão num extremo da história e os valores negativos estão no outro extremo. Então, o negativo para vocês tem que ter ideia de contexto. Dentro de uma história, o que o negativo representa? Depende. Se eu estiver falando de temperatura, o negativo tem a ver com frio, né? Não entendi. Se eu estiver falando do contexto dos andares de um prédio, todo mundo que estiver acima do solo são os positivos. Em compensação, os negativos só significam que você está contando para baixo do solo. Então, assim, o que tem o negativo aí? O negativo é uma história, o negativo é uma palavra que depende do contexto. Para trás, para frente, para cima, para baixo, quente e frio. Olha aí, subsolo, subsolo negativo. Então, assim, o que a gente. Qual é a ideia que vocês têm que ter antes de mais nada quando o cara fala para você de um número negativo, né? A primeira coisa que você tem que ter na cabeça é que quando o cara fala 6, que é a mesma coisa que o mais 6, né? A gente já sabe que não precisa escrever. Oh, meu Deus do céu. Depende do parâmetro, né, Gustavo? Tem que ter um referencial. O complicado é que a gente sempre precisa de um referencial para fazer essas medidas de mais e menos, né? Para, moço. Para de se depreciar, cruz credo. Quando a gente vê um -6 e um 6, esse negativo aqui, ele simplesmente quer dar a ideia para a gente. Vou trocar de cor aqui. Esse negativo, vou trocar de cor aqui. Esse negativo, ele simplesmente quer dizer que eu estou contando para o sentido oposto do que eu deveria estar pensando normalmente, ou do que a gente pré-definiu. Então, exemplo, quando você olha 6 graus,
você pode estar pensando no. Você pode pensar no sexto andar, acima do solo. E quando você está pensando no -6, você também pode pensar no sexto andar agora, só que agora abaixo do solo. Corrijam o meu português aí, eu não sei se esse abaixo é junto ou se é separado. Vou editar depois isso. Esse menos aqui, na verdade, ele tem que estar carregado para você ou para a criança lá na época de um significado, sabe? Se não tiver esse significado, só vai ficar, na verdade, está associado com isso aqui, né? Tem fobia de elevador, Breno? Mano, lu- medo de lugares fechados, né? Esse é o nome. Não lembro o nome. Mas enfim. Mas elevador acostuma, cara. Já andou muito de elevador na sua vida? Aí, gente, eu tô falando dessas questões aqui de. Claustrofobia. Eu tava lembrando de. É isso aí, claustrofobia. Eu tava lembrando de agorafobia. É o medo de lugares com muita gente, muito aberto, né? O contrário. Menos barata nunca se acostuma, né? Aí, gente, a ideia é o seguinte: se a gente desenha um prédiozinho aqui e o solo tá aqui, e a gente tem, sei lá, a gente tem 3 andares aqui, ó. Vou desenhar a grosso modo. E a gente tem dois andares no subsolo. Suponha que a gente começa na história principal, tá? No início, na portinha que eu vou, na portinha que agora é a linha vermelha aqui. Aqui para cima a gente tem, é, aqui é o solo, tá? Eu consegui não consigo desenhar, então eu vou escrever. Para cima a gente tem, para cima a gente tem os andares acima do solo aqui. E para baixo, os andares que a gente não consegue ver, né? Os andares abaixo do solo, só dá para ver nesse esquema. Para começo de conversa, eu acabei de dizer para vocês que os números positivos estão associados nesse exemplo com subir, com os andares que estão acima do solo. Por outro lado, os números negativos eles estão associados com os andares abaixo do solo. Então, no caso aqui, se eu for escrever um andar, esse cara seria o 3, né? Esse cara seria o mais 2. Esse cara aqui seria o 1. E esse cara que está abaixo do solo seria o -1. E esse cara, o -2. De cara, você já ganha um fato. E os andares que estão acima do solo, eu não deveria nem ter posto 1, 2, 3 aqui, mas enfim, deixa quieto. Os andares que estão acima do solo são positivos. Os andares que estão abaixo do solo são negativos. Isso na minha história. A primeira coisa que a gente ganha daí é que o andar que está exatamente no meio, que ele não está nem está exatamente no solo, ele não pode ser considerado nem positivo nem negativo. Então a gente já crê que o cara que está ali no meio tem que ser o único número que não é nem positivo e nem negativo de todos os que existem, que é o zero, né? Então o zero está aqui na divisão, né? Ele é a ponte entre a parte positiva e a negativa da história. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Beleza. Tranquilo, né? Show. Show. Uma outra forma também de pensar em positivo, boa, maravilha. Uma outra forma também de pensar em positivo e negativo é a gente pensar em esquerda e direita, né? Eu posso dizer aqui que esse vetor que está apontando para a direita,
ele é positivo. Vetores que, se eu quisesse, então, que eu quisesse apontar para o lado esquerdo, são vetores negativos. Então, por exemplo, enquanto esse vetor aqui, eu vou até sumir com essa malha e vou sumir com os eixos. Vou dizer, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu quero que apareça a legenda. E a legenda... Não, quero que apareça o valor. E esse vetor aqui, ó, ele está aumentando para 5, 6, 7, 8, tá? A gente poderia ter um outro vetor, então, apontando para a esquerda, e o vetor apontando para a esquerda seria o significado de um vetor, deixa eu ajeitar ele aqui, de um vetor negativo. Vou botar ele aqui. Vou botar ele aqui em B. 0,5 ou menos 1. Muito bem, fiz tudo que eu não queria. Errei. Vou ajeitar aqui. B. E menos 2. O C. Cadê o C? Na mesma altura. Tô ajeitando aqui, tá, gente? Bom, tentei. Não, não ia matar ninguém não, gente. Relaxa, meu Deus do céu. Só tô ajeitando aqui esse... Eu tô ajeitando aqui esse vetor, viu? Deixa eu só construir ele do jeito certo. Tá? E o vetor C... Eu quero sempre que ele tenha altura menos 2. E aqui eu quero que seja menos... Eu quero que ele seja 3. Fixo. Melhor, 6. E aqui eu quero sempre que ele seja menos 2. E B. Pronto. Propriedades do B, eu quero que o incremento seja 1 e ele vá até 50. Ok. Pronto. Aí, pessoas, os valores dessas linhas aqui, os valores de A e de B, tá difícil para mim aqui, hein? Vou botar um. Vou botar o mínimo aqui dele 1 também. Pronto. Esses valores aqui, A e B, são os tamanhos do vetor, tá? São os comprimentos do vetor. E aí eu quero... tá batendo lá, concentração. Então aqui, por exemplo,
Estou querendo programar o GeoGebra aqui, não estou conseguindo. Tudo bem, garoto. Lá vem. Hum. Ah, vou desenhar a mão livre mesmo. Gente, volta aqui rapidinho. Olha só. Esse vetor aqui, os dois vetores têm tamanho 8, eu posso mudar os valores deles, tá? Ah, já sei como é que eu vou fazer. Agora foi. Pronto. Pronto, consegui. Vamos lá. Os vetores aqui, tem vetores apontando para a direita e vão. Depois você me manda, tá bom? Tem vetor apontando para a direita e outro para a esquerda. Esse vetor tem tamanho 13. E esse vetor aqui, ele tem tamanho 11. Mas pelo fato dele estar apontando para a esquerda, o negativo aqui tem um significado. É simplesmente o significado dele estar virado para o lado esquerdo, né? Então aqui, na verdade, eu adotei o negativo simplesmente para significar que ele está apontando para o lado esquerdo. Então, um vetor tem tamanho 13 e o outro vetor tem tamanho 11. Só que aqui eu estou dizendo que esse valor seria o menos 11 justamente porque ele está apontando para o lado esquerdo. Agora, raciocina comigo. Imagina que a pessoa, por algum motivo, ela sai do ponto A para o ponto B. E ela anda 13 metros até chegar no ponto B, tá? Andando esses 13 metros para chegar no ponto B, ela resolve voltar e passar em outro lugar aqui. Digamos que ela tinha que ir na padaria e voltar para passar num outro lugar entre os pontos A e B. Eu não vou conseguir tirar esse. Eu vou ter que desenhar tudo à mão livre. Beleza. Deixar ele 11 mesmo. Suponha que eu tenha andado 13 metros para a direita e depois 11 metros para a esquerda. Se eu colocar esse vetor aqui junto com esse vetor aqui, o desenho que vai aparecer é alguma coisa mais ou menos assim, ó. Vou 13 para lá e 11, 13 para frente e 11 para trás. Pergunto para vocês, ao invés de ficar falando de sinal positivo e negativo, se eu falo para vocês que eu ando 13 metros para frente e depois volto 11 metros, isso equivale ao ter andado apenas 2 para frente. Faz sentido esse raciocínio na mente de vocês? Tranquilo, né? Agora, e se eu, ao invés disso, falasse, olha, eu vou 13 metros para frente, vou falar de novo. Eu perguntei para vocês se faz sentido eu falar assim, cara, se eu for 13 metros para frente e voltar 11 metros, andar 11 para trás a partir daí, isso equivale a ter andado apenas 2 metros para frente. Faz sentido isso? Eu andei 13. Não, claro, não faz sentido porque o cara é igual um louco, né? Ficar indo e voltando, né? Igual um maluco. Mas imagina que ele tinha que ir na padaria e passar depois na casa do amigo, sei lá, entendeu? Aí faz sentido agora. Aí faz sentido, né? Aí ele foi 13 metros para frente e teve que voltar os 11 metros para passar em outro lugar. Tirando o fato que
tirando o fato que ele não teria ido na padaria, ter andado esses 13 metros e voltado esses 11 equivale a ter andado só esse pedaço vermelho aqui que sobrou. Ou seja, equivale a ter andado só 2. Porque se eu fui 13 e voltei 11, no final das contas, o equivalente seria equivalente a ter feito isso aqui. No final das contas, apenas um vetor com esse tamanho aqui, andando 2 para lá. É isso que eu estou querendo dizer. Voltando no exemplo do... Faz isso direto. Voltando no exemplo do prédio, imagina que eu estou aqui no solo e por alguns motivos que eu deva estar lá no hospital, né? Eu tenho que pegar o elevador várias vezes, né? Aí, de repente, numa viagem, eu tive que ir até o terceiro andar. Depois, eu tive que ir até o primeiro andar. Ou seja, eu subi 3 e voltei 2. Quando o cara sobe 3 e volta 2, o equivalente é ele parar no primeiro andar. Pensar com elevador e pensar com vetor faz sentido na cabeça de vocês? Tipo, eu subi 5 metros e descer 2 metros equivale a eu ter subido só 3 metros. O resultado final é esse. Legal. Eu vou escrever uma frase aqui e vou botar o equivalente matemático em preto. Pode ser em preto. Andei 13 metros para a direita. Depois, voltei 11 metros para a esquerda. E isso equivale, no fim das contas, a andei 2 metros para a direita. Essa foi a frase que eu mostrei para vocês com um desenho, né? Eu escrevi o desenho dos vetores, né? Eu fui lá 13 metros para a direita. Depois eu voltei 11 metros. E isso equivale a andar 2 metros para cá, para a direita. Vetorialmente, sim. Mudando deve ter dado... Ah, claro, andando com certeza, né? Mas para simplificar as coisas. Aí, olha o que vai acontecer. Eu vou escrever essa frase dentro daquele contexto que eu estava tentando explicar para vocês. Eu tinha dito para vocês que quando a gente aprende número negativo, aprende com o exemplo do dinheiro, mas na verdade poderia ser esquerda, direita ou cima, baixo. A ideia é que o sinal negativo ele tem que estar inserido dentro de um contexto, pelo menos no 7º ano, né? E aqui nesse contexto do vetor, o para a direita é positivo, normal. E o para a esquerda a gente escolheu como sendo um número negativo, né? Aqui, então, eu vou trocar esse para a direita por mais 13, porque significa que eu andei 13 metros para a direita. E eu vou trocar esse 11 para a esquerda por menos 11. E vocês já me disseram que quando eu vou 13 para a direita e volto 11, isso na prática é a mesma coisa que andar 2 metros para a direita. Voilá! Essa expressão numérica
equivale a essa frase daqui dentro do nosso contexto. O que que eu não quero que vocês estejam pensando agora? Eu não quero que vocês estejam pensando naquela regra que fala assim, como é que é? Sinais diferentes, subtrai os módulos e bota o sinal do maior. Essa frase faz algum sentido na mente de vocês? Eu acredito que não, né? Essa frase é muito bizarra. Agora, andar 13 metros para a direita e depois voltar 11 para a esquerda equivale a andar 2 para a direita no final. Essa frase faz sentido? Na questão do cabo de guerra, né? Você foi 13, voltou como se fosse um cabo de guerra, né? Você tem 13 puxando para a direita e 11 puxando para a esquerda. Quem ganha é o cara que tem 13, né, puxando para a direita e ganha por conta de 2. A frase do direita e esquerda fez sentido, Luiz? Luiz KKKKJK. Falem comigo aí. Se essa frase fez sentido, eu vou trocar e vou escrever outra coisa. E se por um acaso eu tivesse andado 13 metros de novo para a direita e depois 5, não, e depois 17 metros para a esquerda. Em termos de vetores, eu teria um vetor de tamanho 13 para a direita e um vetor bem maior que o vetor que mede 13 para a esquerda, passando aqui o 13, né? Porque o tamanho do vetor para a esquerda é 17. Se eu quiser saber a equivalência desses dois vetores aí, ter andado esses 13 para a direita e voltado 17, dá no mesmo, assim, equivaleria, né, na verdade, a um percurso com tamanho 4 para a esquerda. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Nessa linguagem de vetores? Eita, cortei o 13 ali. Andando 13 para a direita e voltando os 17, equivale a ter voltado, andado só 4 para a esquerda. Agora eu vou escrever essa frase aqui matematicamente. Matematicamente, eu coloco mais 13, porque eu estou andando para a direita, menos 17, porque eu andei para a esquerda, e o resultado disso tem que fazer sentido, que é 4 para a esquerda. Quando você troca os sinais pelo seu equivalente dentro do contexto, essa conta faz algum sentido lá no sétimo ano. Tranquilo, né, Emily? Aqui em nenhum momento eu falei assim, tipo, é, sinais diferentes, subtrai. Essa frase não faz o menor sentido. Menor sentido. Agora, ainda dentro dessa ideia, a gente poderia ter feito assim, ó. Eu poderia ter andado os meus 13 metros para a direita, parado numa padaria, por exemplo, e depois resolvido andar mais. Vou botar para a direita. E depois andei mais 5 metros para a direita.
Que é direita, tá, gente? Direita, né? Dentro da ideia de vetor, tem que fazer sentido também agora o seguinte, que se você andou 15 para a direita e depois você andou mais 5 para a direita, isso equivale na prática a você ter percorrido 18. Ficou tortinho, mas vocês entenderam. 18 metros. Trocando essa frase aqui para o sentido matemático, ela se transforma em mais 13, mais 5, igual a mais 18. E aqui o que eu não quero que vocês pensem é aquela regrinha assim, né? Ah, se os sinais são iguais, soma os módulos e repete o sinal. Essa frase não faz sentido dentro do contexto porque ela é muito técnica. Quando você diz que positivo é para a direita e negativo é para a esquerda, as coisas começam a fazer sentido para você. Aí, como é que eu quero que vocês decorem regra de adição de números inteiros? Eu quero que vocês decorem regra de adição de números inteiros assim. Tudo que for mais se associa à direita ou a para cima. Se for negativo, se associa para a esquerda. E pensa desse jeito, que desse jeito a conta vai sair rápido com números inteiros. Você não vai ficar decorando um monte de regra muito louca. Então, a controvérsia é que é desse jeito que tem que ensinar para uma criança. Na verdade, é desse jeito que tem que ensinar para todo mundo, né? Exemplo do dinheiro, não. Exemplo do dinheiro, não legal. Pelo menos não no sétimo ano, no ensino médio, talvez, para adultos legal, mas nunca para crianças, porque não funciona. É isso aí. E a criança não entende o conceito de dever, né? Muito aleatório. Muito aleatório. Agora, direita e esquerda é muito tranquilo. E aí, pessoal, no final das contas, vocês já sabem, com essa regra aí, vocês já sabem fazer uma pá de exercícios desses tipos básicos, tá? Que eu até tenho aqui. Aí, por exemplo, eu tenho uns exercícios aqui, eu vou escrever, olha só. Eu vou escrevendo e vocês vão respondendo, tá? Tem aqui 5 mais 7. Não vão respondendo, vão respondendo aí. 9 menos 3. Aí tem aqui mais 2 menos 8. Porque aí você não precisa ficar vendo se os sinais são iguais ou se os sinais são diferentes. É só dizer, vai para a direita, vai para a esquerda, quem que ganhou? O que sobrou no final, né? Aí aqui tem menos 13 mais 4. Vou botar rimando. Pode pôr. Tá no YouTube, é para isso mesmo. 7 menos 11. Sei lá, eu vou botar mais um aqui. Menos 12. Todos têm sinais diferentes. Vou botar esse que é menos 12 menos 5. Eu vou botar esse aqui que é mais 9 menos 9, que é interessante. Vamos botar aqui uns outros com sinais iguais, né? Menos 13 menos 27 mais 45 mais 18. E todos esses são fáceis de fazer, né? E todos esses são fáceis de fazer. Pensando nesse raciocínio. Vê se faz sentido. Aqui, o 5 é positivo, né? Quando o número está no começo, eu não preciso escrever o sinal dele se ele for positivo. Então, aqui, eu andei 5 para a direita, 7 para a direita. Quanto que eu andei no final das contas? 12 para a direita. Então, mais 12. Entenderam o que eu estou fazendo? Eu estou aplicando aquela ideia dos vetores. Né? 9, positivo, né?
9 para a direita e depois eu vim 3 para a esquerda. Calma aí, se eu fui 9 para a esquerda, 9 para um e 3 para o outro, é como se eu tivesse ido 6 para o 1, né? Então é mais 6. Eu estou respondendo aqui, mas porque eu não quero também ficar muito tempo gravando falando sobre isso aqui. Eu quero saber se vocês entenderam o que eu acabei de ensinar. Ah, é aquele momento constrangedor que eu fico aqui olhando para vocês até alguém falar alguma coisa. Sim, beleza. Então, gente, com esse raciocínio, vê se fica. Oh, maravilha! Show, show, beleza. Estão vivos, eu estou vendo. Muito bom. Eu quero saber se desse jeito que eu acabei de ensinar, vocês conseguem fazer essas contas aqui mais rápido, né? Sem ficar bugando. Então, tipo, se eu disser aqui que esse cara dá menos 6 é sem estresse, né? 2 para a direita, 8 para a esquerda, deu 6 para a esquerda. Aqui a história é parecida. 13 para a esquerda, 4 para a direita. Deu 9 para a esquerda. 7 para a direita, 11 para a esquerda. E deu 4 para a esquerda. Né? Vocês estão acompanhando conforme eu estou fazendo aqui? Tá de boa, né? 12 para a esquerda e 5 para a esquerda deu 17 para a esquerda. Ah, outra forma de pensar também, eu estava falando do cabo de guerra, né? Isso. Não, tipo, bizarro, né? Já gerou a discussão, né? Eu não quero nem entrar nesse papo de política, velho. Nem quero. Você vai gerar um embate, um fight aqui. Ó, 9 para a direita com 9 para a esquerda. Nesse caso, ninguém ganha, né? Como se eu estivesse pensando em vetores, é como se eu não tivesse saído do lugar e deu zero, né? Nem mais nem menos, porque zero não tem sinal. Menos 13, menos 27. É tudo, todo mundo puxando para a esquerda e aí vai dar menos 30, menos 40. E 45 direita, 18 direita, da direita, né? Só pode, você está andando para o mesmo lugar, dá 50 e vai dar 63. Legal? Tranquilo, né? Vocês também já conseguiriam. Uma outra coisa que a gente pode fazer é um exercício desse tipo aqui, ó. Ao invés de somar só duas coisas, a gente pode fazer uma coisa do tipo assim: menos 2, menos 2, mais 4, menos 5, menos 10, mais 8. Um exemplo assim, né? Posso fazer menos 5, menos 7, menos 4. Uma coisa assim, outros exemplos aqui, né? Posso fazer 7 menos 2, menos 1, mais 6, menos 3. A gente podia estagiar na escola para ensinar. Bom, o concurso para monitoria ano que vem abre. E a gente sempre tem. Eu sempre peço para os monitores fazer uma. Quer dizer, eu comecei a pedir para os monitores fazerem lista disso, né? Para ensinar os alunos. É, só fazer a prova, concurso, é um concursinho, né? Um mini concurso. Isso aí. Tem que ensinar isso e as outras coisas, tá? A parte básica acaba sendo sempre uma das mais solicitadas, né? Porque a gente tem, acaba tendo que consertar algumas coisas que os alunos esquecem e tudo. Hein, gente? Esse outro problema aqui
A gente só sabe somar de 2 em 2, tá? Aí, assim, tem o jeito inocente de fazer e tem o jeito mais rápido de fazer. Que lindo! Não, cara, vocês têm que ser monitor mesmo, tem que tentar. Quanto mais engajado na escola, melhor. Gente, o jeito ruim de fazer é o jeito que eu vou escrever em vermelho. Eu vou escrever aqui agora em vermelho, tá? Jeito ruim de fazer é fazer de 2 em 2 do jeito que está escrito, tá? Então vai ficar assim, menos 2 menos 4 dá 2 para a esquerda, 4 para a direita, dá 2 para a direita. E aí depois você pega isso e faz com menos 5, depois com menos 10, depois com mais 8. Essa é a pior forma de fazer, tá? A próxima etapa aqui seria juntar o mais 2 com menos 5. 2 para a direita, 5 para a esquerda. Daria 3 para a esquerda, né? Aí repete todo mundo aqui e tal. Essa é a pior forma de fazer, tá, queridos? Por quê? Porque na melhor forma, a gente faz o seguinte, a gente usa a propriedade comutativa da soma, tá? É o famoso a ordem das parcelas não altera a soma, que vocês gostam de falar, a ordem dos fatores não altera o produto e usa errado, né? Como assim, Mororó? O que que tu quer falar? O que que tu quer fazer aí? Olha, eu vou pegar todos os negativos e juntar, porque juntar os negativos é sempre mais fácil. Juntar os caras com o mesmo sinal sempre é mais fácil. Aí depois que eu juntar todos os negativos, eu também junto os positivos. E aí eu já divido os times, né? Como se eu estivesse fazendo um cabo de guerra ou um debate. Só venha, Clara, só venha, eu quero. Pode vir. Vamos lá. Gente, foco aqui, não perde o foco não. Juntando isso aqui tudo, eu teria a parte negativa que dá menos, todo mundo puxando para a esquerda, menos 2, menos 5, menos 7, menos 10, 17, né? Eu estou apenas somando, juntando os valores, né? Quando eu juntar todo mundo para a direita, eu teria mais 12, porque é 4 com 8. Aí agora sim, esse é o jeito bom de fazer, porque eu junto todos os positivos com todos os negativos. No fim das contas, isso aqui vai dar 12 menos 17 mais 12 vai dar menos 5. Entenderam o que eu acabei de falar? Jeito bom de fazer essa conta é agrupar os sujeitos de mesmo sinal. Sim, 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 beleza. Então aqui, se todo mundo estiver entendendo mesmo, aqui como só tem negativo, eu vou juntar todo mundo numa tacada só. E a resposta vai ser menos 12 com 4, 16. 9, 10, 11, 12, 16 mesmo. 16 negativo. Aqui, se eu juntar todos os negativos, eu vou ter menos 2, menos 1, menos 3, menos 5 e menos 17. E se eu juntar todos os positivos, eu vou ter 7, o 6 e o 13. Os positivos vão dar 7 mais 6, dá 13, mais outro 13, então vai dar mais 26. Os negativos vão dar menos 2, menos 1, menos 3, menos 3. Todo mundo para a esquerda, então só vai aumentando. Menos 3, menos 3, menos 6, com 5, 11, com 17, 28. Então vai dar menos 28. Deixa eu conferir. 6, 11, 28. Só que aí agora aqui em vermelho. Oh, garoto. Isso, sai. Acabei colocando a cor errada, né? Mas. Quero azul e vermelho. Menos 28. Aí essa conta no fim dará igual a menos 2.
Antes da gente começar a falar de multiplicação de inteiros, só uma brincadeirinha para vocês ficarem pensando aí, já que a gente está falando de somar coisas de forma inteligente, né? Vai somar coisas de forma inteligente. Eu quero que vocês me digam quanto é que dá menos um, mais 2, menos 3, mais 4, menos 5, mais 6, menos 7, mais 8, menos 9, mais reticências. Estamos em 2021, né? Menos 2021. Não, vou parar em 2020 porque é uma aula de matemática básica, não vou ficar forçando muito essa ideia na cabeça de vocês, não. Ano que vem eu faço até menos 2021, tá? Um pequeno challenge de matemática básica. Que a gente vá para antes que a gente vá para parte de multiplicação, tá? De números inteiros. Menos um mais 2, menos 3 mais 4, menos 5 mais 6, etc. Até mais 2020. Você que está vendo offline, você vai ter 5 minutinhos para pensar. Os alunos que estão aqui comigo, eles vão ter 5 minutos virtuais. Isso quer dizer que eu vou começar a resolver agora. E o raciocínio é o seguinte. De 1, achou? Ah, então fala, Davidson. Bugou? Não sai respondendo não. Clara. Pensa um pouquinho. Fala, Davidson. No. 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 Se for para chutar, chuta zero, né? Ó, gente, aqui a gente está falando de formas inteligentes de contar, né? Eu mostrei que a pior forma de todas é ir contando de dois em dois. E eu mostrei uma forma inteligente para vocês contarem, que é agrupar todos os positivos. Boa, Yellen. É quase isso, Yellen. Quase isso. Você pode agrupar todos os positivos e agrupar todos os negativos. E agora, nesse caso aqui, nenhuma dessas formas é a melhor de contar. A melhor forma de contar é perceber que os números são consecutivos, tá? E perceber também o seguinte, que esse primeiro par aqui, ele dá menos 1. Esse segundo, porque são números consecutivos, né? Opa, eu troquei os sinais, Ellen. Você está certa. Dá 1010. Eu queria que desse menos 1010, mas deu 1010. Vamos voltar aqui. Deu 1 positivo. Legal. Aí agora, se a gente pegar esse outro par aqui, menos 3 mais 4, ele também dá 1, né? Mais 1. Se eu pegar o próximo par, também dá 1. Conclusão. Todos os pares vão dando 1. Se eu conseguir fechar uma quantidade certa de pares aí, a resposta vai ser o número de pares que tem. Se eu continuar fechando, a pergunta é: eu consigo fechar um par certinho lá no final? Menos 2019, mais 2020? Ou 2020 ficar sozinho e não tem ninguém para fazer um par com ele? Vocês estão entendendo que de 2 em 2 a diferença aqui está sempre dando 1?
a gente então vai ter o seguinte. Como as duplas estão sempre terminando em número par, ó, número par positivo, sempre número par positivo, é claro que o 2020 vai ser o final do par, né? Então você vai conseguir fazer vários pares. Mais especificamente, você vai conseguir fazer 1010 pares. Então aqui você vai ter 1010 uns. Mil e dez uns. E um mais um mais um mais um mais um mais um várias vezes é a mesma coisa que multiplicar, né, pela quantidade de vezes que ele aparece. Então, no caso aqui, isso aqui vai dar 1010 vezes 1, que é 1010. Belezinha, gente? Tranquilo. É um desafiozinho, matemática básica, só para a gente esquentar aí o motor. Eu quero. Que isso, man? Para com isso. Eu quero voltar aqui nos vetores para mostrar uma coisa para vocês. Vou pegar esse nosso vetor 13. Sai esse vetor aqui. Eu quero mostrar. Tentar um vetor 16. Gente, esse vetor é o vetor de tamanho 13 que está apontando para a direita, tá? Se eu fosse escolher uma representação numérica para ele, então, eu escolheria essa daqui, mais 13, tá? Porque ele está apontando para a direita. Belezinha, gente? Vou explicar outra coisa agora. Como é que ficaria a representação geométrica do mesmo vetor, só que apontando para o outro sentido, né? Para o sentido esquerdo? Como é que a gente representaria numericamente esse vetor aqui, ó? Como é que seria a representação matemática desse outro vetor aqui? Qual a representação numérica, né? Desse vetor aqui. Oxi. Ah, é claro, eu não mudei. Boa, garoto. Agora tá aparecendo. Eu disse o seguinte, esse vetor ele tem a representação numérica mais 13. Seria o vetor que está apontando para a direita. Qual que seria a representação numérica desse outro vetor aqui embaixo? Agora está aparecendo. Agora tá. Não está mais. Esse vetor é o mais 13. Estão vendo agora? Já voltaram a enxergar aí? Vocês já voltaram a enxergar? A representação numérica desse vetor aqui seria o menos 13. Que seria o mesmo vetor apontando para a esquerda. A gente pode pensar no sinal de negativo de duas formas. A gente pode pensar no sinal negativo como se o sinal negativo estivesse representando o que está na outra ponta do nosso pensamento, né? Se a gente está pensando que números positivos estão indo para a direita, a gente pode pensar que os sinais negativos
são os números que estão apontando, os vetores que estão apontando para a esquerda. A gente está pensando em altas temperaturas que são positivas, as baixas temperaturas são as temperaturas que são negativas. Mas uma outra forma de pensar no número negativo é como se fosse uma ordem para o vetor. É o oposto. Isso, exatamente. A gente pode pensar no sinal negativo como se fosse o sinal que manda ele. O sinal oposto. Pronto, o Pedro falou aí a palavra que eu estava procurando e a palavra era essa. Eu posso pensar no sinal negativo como a seguinte frase. A frase que é essa daqui, ó. O sinal negativo pode representar uma ordem. Qual ordem? A ordem é vire para o sentido oposto. Essa é a ordem. Eu vou botar uma exclamação aqui, vou botar até várias, que é uma ordem. Então, gente, como esse vetor era o vetor 13 e ele estava apontando para a direita, isso, bem mandão mesmo. O sinal negativo ele pode ser entendido como uma ordem chegando para esse vetor aqui que está virando para a direita e falar assim, ó vetor, você não muda de tamanho não, você continua do mesmo jeito, só que eu quero que agora você aponte para o outro lado. E aí, ao dar essa ordem, o vetor troca de sentido e começa a apontar para a esquerda e vira o menos 13. Eu poderia ter escrito essa frase ali da ordem assim, ó. Menos mais 13 igual a menos 13. Vou voltar aqui para outra janela. Vetor 2, acabou a paz. Eu vou voltar aqui para a nossa outra janela e vou mostrar uma coisa que eu, em português, que eu estou querendo escrever, que fica mais fácil escrever aqui. A frase que eu posso dizer, né, a respeito do sinal negativo mandão é vetor 13 para a direita, 2 pontos. Mude de sentido. Aí o vetor que estava apontando para lá, eu até tinha chamado ele de mais 13, ele passou a ir para lá. E virou menos 13. Esse mude de sentido aqui, aliás, essa frase aqui toda, ela pode ser reescrita matematicamente assim. Vetor que mede 13 e está apontando para a direita, cumpra essa ordem e mude de sentido. Essa ordem que está aqui, ela pode ser escrita desse jeito aqui. 13 que está apontando para a direita, troque de lugar, troque de sentido, mude de sentido. E se ele mudar de sentido, já que ele está apontando para a direita, ele vai passar a apontar para a esquerda. Entenderam como que essa frase aqui pode ser escrita matematicamente? Ou, na verdade, aritmeticamente? Digam para mim se isso faz sentido na sua mente ao saber que o sinal negativo nada mais é que um sinal que muda o sentido do vetor. Beleza. Minha ideia de número negativo é o positivo, sou de frente para o espelho, sempre indo no sentido oposto. Um pensamento bem físico, né?
o afastamento dos números negativos da origem, ele é espelhado, né, em relação aos positivos. Faz sentido, porém faz sentido. Muito bem. Agora, e se eu quisesse mudar o sentido desse eu poderia eu comecei com um vetor virado para a direita, mas eu poderia ter começado com um vetor virado para a esquerda. Uma nova história aqui. Aí eu teria um vetor assim, ó. Esse vetor aqui, digamos, ele tem que ser um vetor negativo. Ele é o vetor menos 21. Se eu quiser mudar o sinal, se eu quiser mudar o sentido desse vetor, é só eu desenhar ele para lá e ele passa a ser o mais 21. Vocês concordam? Se eu começar com ele virado para a esquerda e eu quiser que ele mude de sentido, eu só desenho ele ao contrário, boto a seta para a direita e ele passa a ser o mais 21. Só que eu estou querendo dizer para vocês que quem dá esse comando, vocês que programam entendem bem, quem dá esse comando para o vetor é o sinal de menos. Então, se eu quisesse que esse vetor aqui virasse esse vetor aqui, eu teria que escrever em português algo do tipo vetor de tamanho 21 para esquerda. Mude de sentido. Ou seja, mude para a direita, né? Eu poderia escrever isso com essa frase. Agora, aritmeticamente falando, quem dá esse comando é o negativo. Então, se eu quisesse escrever isso aritmeticamente, ficaria assim. O vetor que é 21 para a esquerda, ou seja, menos 21, eu vou botar mais aqui para vocês enxergarem melhor, faz o seguinte, muda de sentido. E se ele mudar de sentido, ele passa a ser o mais 21. Opa! Boa! É isso que eu estou querendo, é aí que eu estou querendo chegar. O menos é o capitão. Caraca, Breno, pô, cada aula para vocês é bom, vocês dão as expressões que eu estou procurando. É o menos que manda, pelo menos na multiplicação. A priori, aqui a gente já está fazendo uma multiplicação por causa dos parênteses, tá? O menos é que dá o comando de virar o sentido, né? Trocar o sentido. O que eu estou explicando para vocês aqui é aquela outra regra que vocês insistem em decorar, que é aquela outra menos com menos dá mais. Olha, e as equivalentes, né? Marco menos, né? O amigo do meu amigo é o meu amigo. O inimigo do meu inimigo. Gente, isso não funciona. Não é legal. Essa frase não funciona. Em geral, a gente não multiplica de 2 em 2, né? Yara teve lembranças. Não funciona, gente. Não funciona. Agora, saber que um sinal de menos é o cara que inverte o sentido do número, acho que na cabeça de vocês funciona melhor. Então, se eu tiver um sinal de menos, ele simplesmente está mandando o cara, dentro do parênteses, trocar a orientação direita e esquerda dele. Sem conexões com a política. Mas se quiser também, pode fazer. Se o vetor 21 para a esquerda tiver um sinal de menos, um menos dando a ordem, ele muda e vira para a direita. E aí o sinal fica positivo para eu dizer que ele virou para a direita. Nem vou entrar em detalhes. Fora da aula a gente conversa. Aí, gente, o lance é o seguinte. Uma coisa que é muito importante é... E se... agora, só para constar, vocês já conseguem resolver mais alguns tipos de exercício, tá?
vocês já sabem, digamos assim, retirar os parênteses. Vocês já sabem tirar os parênteses. Porque vocês sabem que o sinal de menos é o que comanda, ele que troca o sentido do vetor, né? Ele que troca a sinalização. Mas o que eu quero mostrar mais ainda é um negócio ainda mais interessante para vocês, que é o seguinte. Ah, entendi. Eu não vou mostrar a multiplicação de vetores, não, senão vai ficar muito grandona. Eu vou ensinar de outro jeito. Eu vou só mostrar o que vocês já sabem fazer. Vocês já sabem fazer coisas desse tipo aqui agora. Menos 5 menos 3 mais menos 2 menos mais 7. Hipoteticamente, vocês sabem fazer isso aqui agora. Porque vocês acabaram de perceber que quem manda o vetor trocar de sentido é o sinal de menos. Então aqui, como não tem sinal de menos, se eu quiser acabar com esse parênteses, eu posso acabar com ele tranquilamente. É só escrever o que está dentro. O vetor 5 para a esquerda. Agora, quando eu olho essa segunda parte aqui, essa segunda parte, ops, eu olho essa segunda parte aqui, né? O que está escrito aqui é assim, vetor que andou 3 para a esquerda, troque de sentido. Ou seja, ele vai virar um mais 3, porque ele vai apontar para a direita agora. Esse outro vetor aqui que está apontado para a esquerda, como ele tem um sinal de mais antes dele, não é nenhuma ordem. Então é só repetir o vetor. Esse segundo jogo de parênteses aqui, como tem um sinal de menos antes, ele está mandando inverter o sentido. Então, se é 7 para a direita, vai passar a ser 7 para a esquerda. Isso aqui agora caiu naquele problema que a gente já sabe fazer. Eu vou juntar os negativos, separar os positivos e juntar numa conta só. 5 com 7, 12, com outro 2, 14. Então, menos 14. E o único positivo que tem é o 3. Final, tem que botar uns iguais aqui, né? E aqui agora vai dar menos 11. Entenderam qual é a função do menos nesses parênteses? Massa. Aí tem umas coisas mais bizarras aqui, quase não aparecem, mas vou colocar só um para a gente, para eu ficar com desencargo de consciência. É bom que eu já ensino mais parecido com cálculo algébrico do que com cálculo aritmético. Eu tenho essa expressão aqui agora. O menos 3, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser a eliminação dos parênteses, tá? Então eu vou repetir o menos 3 até chegar no sinal de comando dos parênteses. E aqui, pessoas, eu tenho dois caminhos a seguir, tá? Caminho número 1. Eu resolvo a expressão numérica, faço a conta que está dentro do parêntese, seguindo aquela ordem que a gente aprendeu na escola, né? Primeiro os parênteses, depois os colchetes. E, na verdade, você nunca mais vê colchete, né?
Na verdade, nem precisa de colchete, era só ver parênteses mesmo. Mas eu não quero resolver o que está dentro do parênteses, não. Eu quero fazer o seguinte. A segunda coisa que a gente pode fazer é, se eu não quiser fazer essa conta, eu posso simplesmente mandar esse sinal negativo. Qual é a diferença de cálculo? A letra. A letra, Yellen. O cálculo algébrico vão ter monômios, binômios, polinômios em geral. E na aritmética a gente só lida com numeração. Virou X, é álgebra. E aí, como vocês têm essa visão do vestibular e tal, e como vocês veem álgebra bastante em física, né? E é claro, preciso estudar álgebra em matemática também. Já vou ensinar como é que você faz essa conta aqui algebricamente, tá? Se aqui por um acaso fosse uma letra, ao invés de um número, você não poderia fazer essa conta, aí ficaria travado. Quando isso acontece, ao invés de fazer a conta que está dentro do parênteses, você simplesmente dá o comando do sinal menos para todo mundo que está dentro do parênteses, né? Então, esse menos aqui, ele significa mude de sentido. Como aqui tem dois vetores, os dois vetores vão mudar de sentido. Então, esse sentido que era esse vetor que era 3 para a esquerda, ele vai virar 3 para a direita. E esse vetor aqui, que era 2 para a direita, ele vai virar 2 para a esquerda. E aí o parênteses acaba e eu continuo a conta normalmente, como se nada tivesse acontecido. Aí agora a gente caiu naquele modelo básico, né? Eu posso aqui separar os negativos e os positivos e os negativos, como sempre. Mas eu posso perceber também que aqui menos 3 mais 3 é simétrico, né? Então isso aqui zera, então some da conta. Eu vou sumir com esse cara da conta e vou fazer conta só com menos 2, menos 5, e como o Biel tinha dito já, vai dar menos 7, tá? Só que eu gostaria que vocês pegassem esse jeito de fazer, porque em álgebra vocês vão ficar travados aqui se o 2, por um acaso, for um x. Não importa, o comando é o mesmo, do menos. Se for um menos, todos os vetores dentro do parênteses trocam de sinal. Legalzinho, pessoas? E aí, para fechar o coreto, eu vou mostrar um negócio de multiplicação de vetores. Eu vou fazer isso no GeoGebra. Não, eu vou fazer isso aqui mesmo. O GeoGebra eu tinha que ter programado ele antes. Vou programar ele antes para ficar bonitinho numa próxima oportunidade. Eu vou pegar esse vetor aqui, que é o vetor que tem tamanho... um vetor que tem tamanho 5. Vamos botar aqui um tamanho 5, tá? Esse é o vetor que tem tamanho 5. Então, a representação aritmética dele seria o mais 5, né? Ele é 5 andando para a direita, tá? Essa é a representação dele. O tamanho dele é 5, mas como ele está para a direita, eu boto aí o mais 5. Gente, eu queria saber... eu queria saber se vocês conseguem entender a ideia de dobrar um vetor. Não é dobrar numericamente, tá? Dobrar de tamanho. Breno, a boa notícia é que não precisa de chaves para nada. Só para fazer aquele símbolo lá do sistema, de vez em quando, mas para fazer expressão numérica, expressão algébrica, não precisa para nada. Vamos trabalhar só com parênteses mesmo, igual vocês fazem na programação, né? Abrem 43 mil parênteses à esquerda e fecham 43 mil parênteses à direita. O importante é abrir e fechar os parênteses na mesma quantidade. Eu quero saber se vocês conseguem entender a ideia de dobrar um vetor, ampliar ele no dobro. Dobrar um vetor é pegar, por exemplo, esse vetor aqui que tem tamanho 5, eu vou criar um outro vetor com tamanho 2 vezes maior. Então, se ele tinha tamanho 5,
eu vou levar ele no dobro. Vou até fazer bonitinho aqui, ó. Vou selecionar aqui. E eu vou botar um igual aqui, um igual a ele aqui. E quando eu dobrar o vetor, o resultado final vai ser esse vetor aqui, ó. Eita. Volta. O resultado final vai ser este vetor aqui. Ou pela última vez. Esse vetor aqui. Vetores não são infinitos. Eles não são infinitos. Mas o legal de vetores é que eles podem se mover no espaço tridimensional, bidimensional, o vetor ao qual ele pertence, né? Eles podem se mover livremente, né? Então, esse vetor aqui, se eu desenhar ele aqui do mesmo tamanho, apontando para o mesmo lugar, ele é o mesmo vetor. Essa é a graça dos vetores. Esse é o legal dos vetores. Mas eu estava querendo dizer, quando eu dobrar esse vetor 5 aqui, o resultado é o vetor 10, um vetor de tamanho 10 apontando para a direita. Então, a representação aritmética desse vetor seria alguma coisa como mais 10. Eu preciso agora fazer vocês entenderem como é que eu posso escrever o dobro desse vetor aritmeticamente sem eu precisar ficar desenhando. Então, assim, em português, o que eu acabei de fazer é dobrar o vetor 5 para a direita. Não, eu acabei de dobrar o vetor que se chama 5 para a direita. E deu o vetor 10 para a direita. Bom, se a gente quiser chamar ele, se a gente quiser escrever ele aritmeticamente de uma forma interessante, nada mais justo que eu fazer duas vezes, né, usar o sinal de multiplicação que a gente conhece, botar lá o vetor 5 para a direita. Direita, para você está apontado para a esquerda? Direita? Ah, tá, direita. Ah, gente, foi mal, pô. Sempre eu sempre troco aqui uma letra aqui ou outra. É falar e escrever ao mesmo tempo é dureza. Direita, pronto. Deve ser chato, cara. Direct é um jogo, alguma coisa assim? Eu não sei qual é, não. Não sei o que é, não. Voltando aqui, uma forma que vai fazer sentido de dobrar, de escrever que eu estou dobrando o vetor sem precisar desenhar, é escrever assim, ó. Eu não sei o que é, não. Aqui, ó, duas vezes o vetor 5 para a direita. Aí a gente entende que isso daqui é o vetor 10 para a direita. Agora, gente, eu vou fazer uma mesma história. Vou deixar isso aqui quieto. E vou para uma nova história aqui. Eu vou fazer agora o seguinte, eu vou pegar o vetor 5 para a esquerda. E o que eu vou fazer vai ser dobrar o vetor 5 para a esquerda. E a ideia é a mesma. Esse vetor aqui que mede 5, se eu quiser dobrar ele, é só eu pegar uma cópia dele e botar para cá. Ele tem tamanho 5. Só que agora a representação dele é menos 5. E se eu quiser dobrar esse vetor, eu vou esticar ele para cá. O mesmo tamanho dele duas vezes, né? Se ele tem tamanho 5, ele vai ter um tamanho 10, esse vetor aqui. Como ele está apontado para a esquerda, ele vai virar o menos 10. Não joguei não.
Se eu quiser escrever isso matematicamente, ele vira isso aqui. Faz sentido eu escrever, né? Eu estou dobrando o vetor 5 para a esquerda. E é claro que a gente vai ter o vetor 10 para a esquerda. Vetor tamanho 10 para a esquerda. Agora, uma outra forma de pensar isso é o seguinte. Posso ignorar esse sinal de menos aqui, que aparece no 5 para a esquerda. Porque no final das contas, o que eu fiz, a conta que eu fiz foi 2 vezes 5. Concordam? No final das contas, o que eu fiz foi multiplicar 2 por 5. Sem estresse nenhum. Ué, eu quero dobrar um vetor de tamanho 5, eu sei que o tamanho dele vai ser 10. Só que aí eu vou lembrar daquela história que o sinal de menos é um sinal que dá o comando para mudar de sentido. Então, o que eu posso fazer quando eu vejo essa conta aqui é pensar no seguinte. Pô, eu tô multiplicando um vetor de tamanho 5. Eu sei que quando eu dobrar ele, ele vai ter tamanho 10. E como eu tenho um sinal de comando, originalmente ele é virado para a direita. Bom, como só tem um sinal de comando, ele vai terminar virado para a esquerda. Ou seja, eu vou dobrar o vetor, ele vai ter tamanho 10. Mas como só tem um sinal de comando, ele fica para a esquerda. Vocês entenderam o que eu acabei de explicar? Como é que eu quero que vocês pensem a multiplicação? Vocês multiplicam os tamanhos dos vetores. Calma, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Mas primeiro entenda isso. O que eu quero que vocês pensem é: quando eu tiver a multiplicação de um vetor, eu multiplico, pelo menos se for um positivo, né? Eu multiplico os tamanhos dos vetores e depois eu penso no sinal negativo, né? Se eu pensar o sinal negativo, ele é um comando para inverter o sentido dele. Assim sendo, agora eu vou responder a tua pergunta. Se eu tiver menos 2 vezes menos 5, eu quero que vocês pensem da mesma forma. Primeiro, multiplica os tamanhos dos vetores. E agora eu quero que você veja quantos comandos de troca de sentido existem. Aí, de novo, se for menos 2 vezes menos 5, eu quero que vocês pensem só em multiplicar o 2 vezes 5. Eu sei que vai dar 10. Só que aí o que acontece? Nesse caso específico, quantos comandos de troca de sentido tem? Tem 2, porque tem 2 negativos. Se o vetor originalmente está para a direita, como tem dois comandos, ele vai para a esquerda e depois troca de novo e volta para a direita. Então, no final das contas, você não mexeu o vetor. Porque, na verdade, você virou e depois desvirou o. Outro exemplo. Se eu estiver multiplicando menos 3, menos 2, vezes menos 2 de novo, eu quero que vocês multipliquem os tamanhos dos vetores. Eu quero que vocês façam 3 vezes 2 vezes 2. Eu sei que dá 12. No final das contas, é isso que eu estou fazendo. Só que aqui, agora tem 3 comandos. Como tem 3 comandos, o vetor está originalmente para a direita. Se eu der 3 comandos para ele, ele vai fazer direita,
Esquerda, direita e esquerda. No final das contas, ele vai acabar para a esquerda. Então, a gente vai ter um menos 12 aqui. Compreendem o que eu acabo de dizer? Estão vivos? Beleza. Faz sentido na mente de vocês isso que eu acabei de dizer? Multiplica os números inteiros, que são os tamanhos dos vetores. Normalmente, como a gente sabe que um sinal de menos ele é um inversor do sentido, toda vez que eu faço, eu conto quantas inversões tem de sentido e coloco a resposta final. O que eu quero que vocês percebam aqui é que se o número de comandos for par, ele não troca o vetor de lugar, ele fica então para a direita, ele fica positivo. E se tiver uma quantidade ímpar de sinais negativos, no final das contas ele acaba apontando para a esquerda, então a resposta é negativa. Porque o menos fica trocando o vetor de lugar, né? Toda vez que ele troca duas vezes, ele volta para o mesmo lugar. Então, se eu tiver uma quantidade par de sinais negativos, a resposta é positiva. Se eu tiver uma quantidade ímpar de sinais negativos, a resposta é negativa, porque o vetor vai ir, voltar e, de novo, a quantidade ímpar, o último negativo, vai fazer a diferença. Ficou claro isso para vocês? Beleza. Então, a gente pode dizer o seguinte, e resumindo, se não tiver nada, se a gente estiver trabalhando só com números inteiros, e acredite, números inteiros e álgebra que não tenha frações, vamos dizer assim, a gente vai ter duas ocasiões. Pode ter parênteses ou não. Então, com números inteiros, se só tiver isso, a gente pode ter parênteses ou não. Se tiver parênteses, eu vou pensar na ordem de comando. Ou seja, eu vou pensar no sinal de menos. É ele que vai reger, ele que vai reger o extermínio, o fim dos parênteses. Quando eu notar, quando eu definir qual vai ser a posição dos vetores, se vai ser para a esquerda ou para a direita, vai acabar os parênteses. E aí, quando acabar os parênteses, eu vou usar aquela ideia do cabo de guerra, né? Cabo de guerra ou do vetor resultante. Onde eu vou contar todo mundo que está para a esquerda, contar todo mundo que está para a direita e vou ver quem vence essa batalha. Para dar um exemplo, a gente pode colocar aqui uma coisa do tipo assim. Eu já fiz, na verdade, né? Eu já fiz isso, na verdade. Mas a gente aumenta aqui esse exercício. A gente bota um exemplo aqui e depois um desafio interessante. Vamos botar aqui. Menos 2 mais 7. Menos 2 mais 7, menos 2, de novo, mais menos 2 mais 7, me perdi aqui. Menos 2 mais menos 3, menos 1, fechei parênteses, o outro, menos 8,
vezes menos 5 vezes vou botar aqui menos 8 menos 5 menos 1. Aí vamos lá. Agora uma expressão com números inteiros grande, tá? Um pouco maior aí. A primeira pergunta que você tem que se fazer é: tem parênteses? Tem. Se tem parênteses, eu vou exterminar esses parênteses dando as ordens de comando para apagar os parênteses, né? E quem vai fazer isso são os sinais de menos. Eu vou ter aqui esse primeiro bloco aqui, vou fazer em vermelho, e vou mexer nele agora. Quando eu mexer nele, eu vou ver o comando que está atrás do parênteses e aí o sinal vai trocar. Então a gente vai, esse vetor aqui que é 2 para a esquerda, ele vai ficar 2 para a direita. E o vetor que é 7 para a direita vai virar 7 para a esquerda. Eu tenho esse outro bloco aqui. E nesse bloco aqui, eu tenho um parênteses dentro do parênteses, né? Então, a primeira conta que eu deveria ter feito, na verdade, era essa daqui. Vou repetir o resto. Menos 2. Menos, na verdade, menos 2. E como aqui o sinal é de mais, ele não altera em nada a ordem dos vetores que estão dentro do parênteses, né? Então, não tem comando. Então, o vetor 3 para a esquerda continua 3 para a esquerda e o vetor 1 para a esquerda continua 1 para a esquerda. Aí eu consegui eliminar esse parênteses interno aqui. Sobra o parênteses externo. Eu posso fazer de pouco em pouco, mas eu estou fazendo tudo de uma vez aqui, tudo conforme eu consigo fazer aqui. Mais uma vez, olha só, eu tenho uma multiplicação aqui. Como eu tenho uma multiplicação, basta que eu multiplique os tamanhos dos vetores e veja quantos comandos tem. 8 vezes 5 dá 40, 40 vezes 1 continua dando 40, só que eu tenho uma, duas, três ordens de comando aqui. Então, no final das contas, isso vai dar 40 virado para a esquerda, porque é ímpar. Falta só acabar com esse último parênteses, então a gente vai ter mais 2, menos 7, e como a ordem de comando é negativa, então o vetor menos 2 vai virar mais 2. O vetor menos 3 vai virar mais 3. E o vetor menos 1 vai virar mais 1. Menos 40. No fim das contas, isso aí vai dar, agora que acabaram todos os parênteses, eu vou juntar os positivos e os negativos. 2 com 2, 4, com 3. 2 com 2, 4, com 3, 7, com mais 1, 8. Então, eu tenho 8 positivo. E negativo eu tenho menos 47. O resultado aqui vai ser negativo, porque tem 47 puxando para a esquerda. E se eu tirar 8, vai dar 39. 39. Tem um monte de iguais aqui, tá? E aí, pessoas, entenderam? Foi tudo tranquilo? Deixa eu ver, eu posso colocar umas atividades para vocês fazerem aí no matemática básica e tal. Mas acho que o termômetro bom de vocês verem se estão entendendo essa parte de aritmética e álgebra básica é nas outras disciplinas de exatas, né? Em física 1, em química 1, em matemática 1, né? Aí vocês vão vendo essas coisas que a gente está vendo de matemática básica e tentar aplicar lá. Eu acho que é isso que vai dar o diferencial, sabe? Mas se vocês quiserem uma atividade só com essas coisas aqui, eu coloco também. O que vocês acham aí? Fala comigo.
Tá. A gente faz, então. Eu crio umas atividades para vocês e publico lá no Moodle. Bota uma atividade que é até. É, beleza. Belezinha. O importante mesmo é vocês entenderem como fazer as contas, né? Com essa parte de numeração inteira. Eu acho que a gente podia até falar disso mais vezes, né? Na semana que vem eu vou falar de números fracionários, tá? Eu vou botar uma atividade então, sem estresse, tá? Uma atividade tranquila lá, uma coisa só para verificar o que vocês aprenderam mesmo, tá? E, e na segunda que vem a gente fala de frações. E aí vamos acabar com aquele papo de dividir frações é só repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, né? Mas por que isso, né, velho? Tem que entender por quê, né? Por que que quando multiplica frações é só pegar, multiplicar de cima com a de cima e a de baixo com a de baixo, né? Tem que fazer sentido para vocês. A ideia é que segunda-feira eu vou tentar dar algum sentido nessa conta. Ah, por que que quando eu somo frações tem que tirar o MMC, né? Tá louca. Aí vamos ver. Tá bom, gente? Eu vou só uma última questão aqui para a gente brincar um pouco com esse negócio do sinal, né? Só para a gente brincar um pouco aqui com esse negócio do sinal. Quanto é menos um vezes menos um. Não, deixa eu ver aqui. Menos um vezes um vezes menos um vezes um vezes menos um vezes um vezes vezes um. Será, Davidson? Eu não disse quantos uns tem? Eu não disse quantos uns tem? Vocês não podem responder ainda. Ó, eu vou botar que tem 2020 uns. Lembra que eu já entendi que vocês entenderam, né? Eu já entendi que vocês entenderam que tem que multiplicar tudo aí. Mas lembra que quem dá a ordem de comando são os negativos? E lembra que se você tem duas ordens de comando, o vetor ele não sai do lugar porque ele vai e volta? Então, no final das contas, se ele tiver quatro ordens de comando, ele também não sai do lugar, porque ele vai e volta, vai e volta. Se ele tiver seis ordens de comando, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta três vezes e não sai do lugar. Aí é uma sequência de menos um e um, menos um e um, menos um e um, menos um e um, até o final. O último é um e repete o 1 2020 vezes. Tá. Se liga, gente. Ó, aqui é uma sequência de alternada de menos um com um, tá vendo? Menos um com um, menos um com um. Aí a primeira coisa que você tem que saber é se lá no final fecha uma dupla certinha ou fica alguém de fora.
como termina em 1 e as duplas estão sempre terminando em 1, isso significa que vai fechar uma dupla certinha aqui no final, né? Vai ficar um menos 1 e 1. Como a gente está multiplicando números inteiros, como é tudo 1, a gente só multiplica os tamanhos dos vetores. Então, a gente sabe que o tamanho disso aqui é 1, né? Porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Só que eu tenho que saber quantos sinais negativos tem. E quantos sinais negativos vão aparecer aí nessa sequência? Legal, é 1. Mas por que não é menos 1? Por que que o Pedro está falando que é 1? Davidson mudou de... Ah, legal. Boa, Davidson. É isso aí mesmo. Essa é a resposta. Como a gente tem 2020 números uns, está todo mundo em dupla, cada dupla contribui com um sinal de menos. Isso aí. E como você tem 2020 pares, aliás, como você tem 2021 números uns em pares, vocês têm 1010 sinais de menos. Só que como você tem uma quantidade par de sinais de menos, o vetor ele acaba voltando para o mesmo lugar que ele estava no começo, né? Então, na verdade, é 1. Aí a aula acaba. No ano que vem, eu vou fazer a mesma questão, só que vai ter 2021 uns. Aí a resposta vai ser menos 1, entendeu? É isso aí, gente. É isso aí. Vocês que viram a gente, estão vendo a gente aí offline, obrigado por, na verdade, pelo YouTube, obrigado por terem visto. Espero ter ajudado vocês com matemática básica, pelo menos essa parte inicial, tá? E vocês, meus queridos alunos que estão me acompanhando aí, é um prazerzão enorme sempre estar com vocês, viu? Fechei a gravação e eu vou aqui pro chat falar com vocês. Tchau, gente, até o próximo vídeo.